Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje é uma sequência das nossas realizações, onde instalamos dentro das placas, onde encontram descortino, né? O que significa? A gente meio que descoa as sombras das ações que nos demandam reações. E aí nessa equação a gente tenta organizar o movimento predilecionante para reagir frente a uma adesão, né? Porque a gente tem a lesão que diz uma reação predileta, né? E a predileção ela consegue, por parâmetros do nosso organismo, conter descargas para os sensos nervosos nos funcionarem frente a um efeito, né, de ganho, um efeito de eficiência dessa quântica realização de instalar o comportamento reativo, o comportamento reacionante para as sombras das palavras que nos efluem, né? E aí às vezes essas sombras ficam tão claras, ficam tão enérgicas, que existem uma aflição, não, uma afluência mais cara, mais sacrificada. Essa afluência desaba acordos de reminiscências, acordos de reinterpretação. Não adianta você escutar uma vez uma palavra em inglês e acreditar que sabe. Você precisa da reinterpretação, do retreinar, para que ela construa dentro dessa adestração, dentro dessa contração organológica, uma placa que vai descontar produto de reação de saber. Esse produto de reação, que é um dado muito automático, muito rápido, ele diz a você que você sabe porque você enfrenta. Você se considera forte organologicamente para enfrentar esse dado de coerência. E aí você reage e não fica temendo um nervosismo, ou seja, você não fica entre o tempo circuitivo se questionando se estava certo ou errado. E então você não paralisa, né? Você vai em frente e se desorganiza para reagir sobre essas energias, sobre essas sombras, sobre esses níveis de comunicação, eco-rendimentos. Uma vez que a gente sabe que a gente tem os terremotos internos, esses medos orgânicos de não conseguir resposta para desassomar valor na sociedade, né? Muitas de nós esperam respostas cheias de combinações reluzentes, eficientes, rimáticas, para desaconversionar-se a olhar para nós, a ver o nosso efeito, por mais que a gente seja como eles, né? Seres especiais, seres humanos. Obviamente todos os seres, todas as vidas são especiais. O único problema é que a gente se converteu sociologicamente para nos adestrar sobre resoluções que imparificam dentro desses pares. O que significa impariar? A gente começa a contar que por
a gente soluciona por todos. E a gente tem todos por um e um por todos, não é mesmo? Então, esses todos por uns e esses uns por todos nos fez saber tanto a partir dos rendimentos subtrativos. A gente fez placa, fez sinalização, fez mapa, fez saber-se sobre as reações. E viemos tentando organizar até então. Bom, essas questões idiomáticas que a gente vem instalando nas nossas placas para conduzir uma interface sobre sobre a dinâmica que um agente da ativa espera qualidade para poder se ativar, né? Ou seja, quando a gente conversa com alguém, o maior pagamento para esse alguém, nesse dado instante de conversa, é o entendimento, é a atenção, é você conseguir combinar concessões de sentimentos transduzidos e sabidos, assimilados frente a essa dimensão das ideias, essas dimensões de palavras. Então, o que a gente quer fazer para o mundo ser melhor? A gente quer pagar bem. E se a gente quer ir para os Estados Unidos, eles querem nos receber, só que eles vão querer nos receber se a gente pagar bem eles. O que é pagar bens? É você dar dinheiro? É você dar seus materiais? Acho que não. Acho que pagar bem é você dar a si mesmo sobre a sinalização e transdução sináptica para simpatizar-se e relacionar-se bem com esses dados efluídos, para não constranger a sociedade que se faz de bem a partir dessa consolidação, dessa culturalização, dessa construção e solidificação dos agentes que se ativam naquele continente, naquele ambiente. Então, se você chegar lá estragado, você não vai ser um bem. Se você conversar com alguém e a partir do seu efeito de não corresponder, não saber organologicamente ser e estar frente ao respeito e à consideração hidratada dessa pessoa para com outra, dentro das concessões sociais, você vai causar uma depressão, né? Você vai gerar uma impressão que vai causar falha naquela matriz, naquela sociedade, naquele apego de versículos, né? de adversos ofícios e movimentos de renda para com as pessoas que vivem lá. Então você vê um pouquinho que a gente fala e considera, né, relevância, a gente já vê quanto é carregado de necessidades a gente buscar esses domínios antes de dizer que somos capazes. Porém, existem várias imposições que condenam essas pessoas que buscam a capacitação e desordenam elas não seguir adiante. São aquelas pessoas apressadas. São aquelas pessoas que querem tempo para tudo, mas nunca conseguem tempo para nada. E muitos de nós nos encontramos nessas passagens, né? Muitos de nós não sabemos que estamos nessa passagem,
mas às vezes nos encontramos nela, né? Então, para conduzir do pouco ao muito, a gente precisa de sacrificar as várias adversações de apressados de conter e render sentimentos superiores sobre comparações e entender que a solução para nós mesmos é nos concentrar para aquilo que a gente quer ter e desenvolver em nós, seja uma habilidade em jogo de xadrez, seja uma habilidade comunicativa com seres humanos de outros países, entende? Então, o que a gente vem fazendo nesse canal é construindo uma placa e instalando ao mesmo tempo no nosso organismo essa concessão, essa coexistência para o nosso universo já criado, para conduzir dessa matriz do português e das reações descontadas pelos reflexos cadentes do português, para ter dados de contas, de tangenciar, né, aquilo que a gente faz no português para um dado inglês e não sair com medo, não sair sem resolução de equilíbrio, de sintetizar reação sobre a conta que se faz no idioma inglês, né? Então a gente quer aprender isso. E isso é grande, isso é potente, porém se perde potência quando as pessoas começam a não acreditar nos seus sacrifícios para conter e desacreditar nessa essência, né? Porque se eu falar para pessoa que eu falo, uma pessoa para que eu falo português, né, e falar inglês, a pessoa ela vai falar assim: uau, que incrível. Agora a outra pessoa vai falar assim: nada demais, eu também falo, né? Então, por quê? A gente meio que despede valores por acreditar que ter e carregar um pouco desses valores é fora de moda, é fora de frequência de ser e estar em uma sociedade que não carrega essa potência, né? Não eleva essa potência ao ser e estar, né? Não tem esse dado no nosso currículo, né, como relevância para nos potencializar, né? Bom, críticas à parte, é basicamente isso que a gente vem fazendo, né? Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, saiba disso. E nesse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, né? Continuação da onde a gente parou aqui, ó, estudando os tempos verbais em inglês. A gente viu esse tempo simple present, present continuous ou present progressive, simple past e past continuous ou past progressive. Então a gente viu esses 4 tempos verbais que são utilizados, né, para dimensionar. Eles fazem uma certa dimensão da ocorrência, né? Ocorrência significada. Então, aonde estamos, o que a gente está falando está onde, né? Está no presente, passado, futuro. E esse presente, esse passado
e esse futuro indicam o quê, né? Indicam indicam é, que, o que eles indicam dentro da sequência de transdução de palavras, né, de sinais. O que esse presente representa na frase, o que o passado representa na frase, o que o futuro nos representa, né? Então isso são formas de facilitar a indicação da transcrição da mensagem. Então é muito importante saber dos tempos verbais. Fica aí a dica. E aí a gente vai falar agora do simple future. Simple future. Simple future. Future. Simple future. O simple future ou futuro simples expressa ações que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. A gente tem aqui ações que ainda vão ocorrer. Então a gente precisa de avisar alguém que algo vai acontecer, né? Ou seja, que ainda não aconteceram. Então tem que ficar implícito a partir da mensagem que a informação, o que vai acontecer, não aconteceu e que está para acontecer, né? Esse tempo verbal é formado pela seguinte estrutura: auxiliar modal will, a gente tem o auxiliar, o verbo auxiliar modal, que é o will, mais o infinitivo do verbo principal sem o to, mais o infinitivo do verbo principal sem o to. Então a gente tem o verbo auxiliar e o verbo principal, né? E aí a gente tem o will, no modo will, e o infinitivo do verbo sem o to. Vamos ver como é que fica. I will love. Eu amarei, né? You will love. Eu te amarei. Você amará. Ele, ela amarão. We, he, she, it will love. We will love. You will love. Vamos ver algumas frases aqui, ó. They will love to travel. They will. O que a gente tem aqui, ó? A pessoa, né? Eles, they will love. Então, will love significa que eles amarão. To travel, viajar. To travel. Eles amarão viajar, afirma-se. Agora, quando a gente vai perguntar algo no future simple future, a gente já coloca esse verbo auxiliar no começo, will, e a pessoa depois, né? Will they? E aí a gente tem um verbo principal. They love. Will they love?
Eles amarão viajar. To travel. Will they love to travel? To travel. Travel. To travel. E agora, para negativar essa sentença. They won't. A gente já tem a contração aqui do will, né? Will want. They won't love to travel. Eles não amarão viajar. Então, o que acontece? Quando você for ler, em alguns casos semelhantes a esses que estamos vendo, você consegue começar a conter tensões e descobrir dessa tensão a distensão que vai lhe conectar o saber, traduzir e até mesmo informar essa tensão. Ou seja, você vai receber a bola e vai conseguir dominá-la e tocá-la. Mas basicamente isso. 6. Future Continuous ou Future Progressive. Future Continuous ou Future Progressive. O Future Continuous, futuro contínuo. Então a gente tem o tempo que vai desacordar uma continuidade, né? Um futuro que vai ter uma continuidade. Também chamado de Future Progressive. Futuro progressivo expressa as ações contínuas que acontecerão no futuro. Por exemplo, se fulano contraiu a doença, é bem provável que ele futuramente ele morra, vamos supor, né? Fulano está com câncer, né? Quando a gente fala fulano está com câncer, é bem é complicado, né? O câncer, ele subtende-se que a pessoa tem muitas chances de morrer, né? Mas eu acho que eu dei um mole aqui, ó. Vamos voltar. Em outras palavras, podemos dizer que ele descreve um fato que estará acontecendo em um momento específico no futuro. De alguma certa forma, todos nós vamos morrer no futuro. Esse tempo verbal do inglês segue a seguinte estrutura. Então vamos lá, vamos ver a estrutura para descrever um fato que está acontecendo em um momento específico no futuro, né? Um fato, eles casarão, um fato que está acontecendo no futuro. Então essa é a descrição. A gente tem o Simple Future, do verbo to be, will be, to be, will be, mais gerúndio. ing, do verbo principal. O
O verbo principal é aquele principal mesmo, é aquele que emerge mais luz de desencontrar uma diferença de saber sobre a ação. Né? Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. No caso, a gente tem aqui que o love é o verbo principal para todos os nossos exemplos, né? E o will é o you be, you é o verbo to be, né? Então aqui, ó, na conjugação do verbo to love, amar, no futuro contínuo, no future continuous, a gente tem I will be loving ao gerúndio. Só que a gente tem no futuro, né? Will be. Né? Will to não. Will to, will love é no futuro simples. Agora no futuro contínuo, no futuro progressivo, é will be. I will be. Então esse I will be é algo que você já consegue condicionar-se na sua tensão nervosa de procurar saber, de que já cognitivamente sabe-se que é algo sobre o futuro, um futuro que vai acontecer, algo que declara-se que está acontecendo no futuro. Podemos dizer que descreve um fato que estará acontecendo em um momento específico no futuro. Mais tarde ele vai chegar, né? Por exemplo. Então aqui, ó, I will be loving, you will be loving, he will be loving, we will be loving, you will be loving, they will be loving. E aí vamos ver uns exemplos aqui, ó. Afirmativa, interrogativa e negativa. Para afirmar algo que está no futuro progressivo, né? Algo no future continuous. She will be. Aqui a sentença. Will be. Simple. O simple future do verbo to be, will be, mais gerúndio do verbo principal, loving. She will be loving the trip by this time next year. Ela estará amando a viagem por esta altura no ano que vem. Interrogativa. Will she be loving the trip by this time next year? Ela estará amando a viagem por esta altura no ano que vem. E na negativa, she won't be loving the trip by this time next year. Ela não estará amando a viagem por esta altura no ano que vem. Bom. Vamos para o próximo tempo verbal. Present Perfect Simple. Present Perfect Simple. Present Perfect Simple. Presente perfeito simples. Expressa as ações influenciadas pelo presente e que ainda não estão acontecendo ou que terminaram recentemente. Uai, não entendi. Expressa as ações influenciadas pelo presente. Tá. Então são ações influenciadas pelo agora. Então acaba de acontecer, né? Pelo agora, ó o barulho da coisa que caiu. Terminada recentemente.
ou que terminaram recentemente. Terminaram recente. É formado de acordo com a seguinte estrutura: verbo auxiliar to be conjugado no simple present, verbo to be no simple present. Vamos lá, simple present, verbo to be. I am, you are, he, she is, we are, you are, they are, né? Ao verbo simple present. I love, you love, he, she loves. Então, como é que é aqui? Verbo auxiliar to have, conjugado no simple present. Peraí, verbo auxiliar to have no simple present. Então, verbo. Então, eu escrevi errado aqui, ó. Verbo auxiliar to have no simple present. Mais past present, ou seja, has, have, mais past participle, has ou have, mais past participa do particípio passado do verbo principal, mais past participle, que é o equivalente a particípio passado do verbo principal. Vamos ver como é que fica. I have, you have, he, she has, we have, you have, they have, loved. Vamos ver aqui a tradução. Present Perfect Simple. Para afirmar nesse tempo verbal, a gente vai usar assim, ó. He has. A gente viu ali que quando tem he, she, it, a gente usa o has, né? Essa conjugação desse verbo auxiliar no simple present. He has loved her during his entire life. He has loved. E aí a gente tem esse verbo principal no past participle, né? Particípio do passado, no passado particípio. Vamos pesquisar aqui, ó, particípio passado. O particípio passado é uma forma verbal que pode ser formada a partir do infinitivo, retirando a terminação ar, ou ir e adicionando-se a terminação correspondente. Por exemplo, o particípio passado do verbo dançar é dançado. Então tá vendo? Amar, amado, né? Então o que significa loved? Loved, amado. Vamos ver aqui, ó. É algo no passado, né? He has loved her during his entire life. Ela amou durante toda a vida dele.
ele a amou, né? Ele a amou durante toda a vida dele. Afirmativa. Para perguntar, já troca, né? Has he. Então vem o verbo auxiliar para frente. Has. O sujeito em seguida. Has he. Ele a. A gente já contrai aqui, ó. Ele a. He has. Has he loved? Ele a amou. Has he loved? He. Ela. Ele amou. A amou. During his entire life. During his entire life. Durante toda a vida dele. Agora, negativo. He. A contração do verbo auxiliar para negativar o verbo principal. Loved. Amou. He hasn't. Ele não amou. He hasn't loved he during his entire life. He hasn't loved her during his entire life. É muito bacana, né? Vou colocar aqui o weather. A wedge. Wedge, present perfect simple. Wedge. Conhecem wedge? Agora vamos estudar o 8. Present Perfect Continuous. Então, Present Perfect Continuous. Continuous. Ou Present Perfect Progress. Present Perfect Progress. Então agora a gente está vendo as coisas no perfeito, né? No tempo perfeito. O presente contínuo agora ele veio para demanda do perfeito. O que significa esse perfect? Present perfect continuous. O present perfect continuous. Presente perfeito contínuo também é chamado de present perfect progressive. Presente perfeito progressivo. Então a gente tem o perfeito aqui na questão 7 e 8. Ele expressa ações contínuas que iniciarão no passado e continuam até o presente ou que terminaram há pouco tempo. Ações que iniciaram no passado são ações que iniciaram no passado e continuam até o presente e continuam ou que terminaram há pouco tempo. Terminaram há pouco tempo. A conjugação de verbos em inglês flexionados nesse tempo verbal segue a seguinte estrutura. Então, a conjugação de verbos em inglês vai seguir nessa estrutura, vai seguir assim, ó. Verbo to have conjugado no simple present. Então, você tem o verbo to have no simple present. Have, has,
né? A gente tem o have, o has, mais o verbo to be conjugado no present perfect, presente perfeito, mais o verbo to be no presente perfeito, mais o to be no presente perfeito, mais gerúndio do verbo principal, mais gerúndio, to be no presente perfeito. Present perfect. Aqui, ó. Present perfeito, né? To have mais to be mais gerúndio do verbo principal. ing, wink. Vamos lá. I have been loving. You have been loving. He, she, it has been loving. We have been loving. You have been loving. E they have been loving. Esse been aí é o to be no presente perfeito, né? Verbo vamos lá. O verbo to be no present perfect é composto pela forma do verbo to have no presente e o particípio passado been. Aí, viu? O particípio presente, particípio passado been. Particípio passado. Então a gente tem aqui, ó. Forma verbal pode ser formada a partir do forma do verbo to have no presente. Então, a gente tem o verbo to have no presente, mais o to be no presente perfeito, no passado, né? Mas o particípio passado bem. A gente tem aqui, ó, present perfect, to be, particípio passado. Passado bem. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Frase afirmativa. She has been. She has been. Lembrando que a gente está na terceira. Na terceira não, na pessoa aqui que. Essa pessoa que refere-se a ele ou ela, ou ele e ela, no sentido de coisas. She has been loving. She has been loving. Ela tem amado the new car, o carro novo. Então, has been loving, tem amado. Has she been loving the new car? Interrogativa. Ela tem amado o carro novo? Has she been loving? Has she been loving the new car? E agora negativa. She hasn't been loving. Hasn't been loving the new car. Ela não tem amado o carro novo. Ela não tem amado o carro novo.
Ó, nona forma verbal, nono tempo verbal. Past, passado, perfect simple. Passado perfeito simples. Past perfect simple. O past perfect simple. O passado perfeito simples expressa ações no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Então são ações no passado que ocorreram antes das ações no passado sendo contadas. Então isso aqui é uma volta no tempo, ó. Expressa as ações no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Então vai que você está contando uma ação no passado, mas aí você vai contar uma ação que aconteceu antes dessa ação. Você utiliza essa formulação estrutural para poder consentir essa razão, né? Past Perfect Simple. Então, como que é formado esse nó de elevar significação na condução da transdução verbal? A gente vai usar o verbo auxiliar to have. Então, verbo auxiliar to have, conjugado no simple past, passado simples, ou seja, had mais participle. Então a gente tem to have mais past participle. Particípio passado do verbo principal. To have no simple past. Tem um had. Ou seja, had. I had. You had. He, she had. Had é o verbo auxiliar to have conjugado no simple past, no passado simples. Então, passado simples do verbo have, do verbo ter, né? Passado simples de ter, do have, equivale a had. E aí ele vai ser utilizado nessa estrutura. Mais o past participle, né? Aquela questão que a gente coloca o ed, né? O past participle, o passado no particípio. I had loved, you had loved. Ele tem amado, né? Vamos lá. She had loved Tom before she married Bobby. She had loved. Ela tinha amado. Had, tinha amado. Passado perfeito simples. Antes de casar com Bob. Olha só. Expressa ações no passado que ocorreram antes de outra ação no passado.
Então, o que que tá falando aqui, ó? Que ela tinha amado o Tom antes de se casar com Bob. Ela se casou com Bob no passado, mas antes dela se casar com Bob, ela tinha amado o Tom. Então, tem isso. Interrogativa. Had she loved Tom before she married Bob? Ela tinha amado Tom antes de se casar com Bob? Tudo no passado, aconteceu no passado. E tá perguntando. Agora negativa. She hadn't loved Tom before she married Bob. Ela não tinha amado Tom antes de se casar com Bob. Legal, né? Chegamos ao 10º tempo verbal. Tempo verbal 10. Aqui, ó. Tempos verbais em inglês. 10º. Past Perfect Continuous ou Past Perfect Progressive. Passado perfeito contínuo. Past Perfect Continuous. Past, passado. Perfect, perfeito. Continuous. Ou eu escrevi errado. Continuous. Ou Past Perfect Progressive. Progress. Vamos lá. O Past Perfect Continuous, passado perfeito contínuo, também chamado de Past Perfect Progressive, passado perfeito progressivo, indica ações contínuas no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Ações contínuas. Então, o que representa o perfeito? São ações contínuas, né? Ações contínuas. Contínuas. Não, na verdade não, pera, quer ver? No passado. Agora que vem, ó. Que ocorreram antes de outra ação no passado. Pera aí, vamos fazer uma comparação aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Expressa ações no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Indica ações contínuas no passado que ocorreram antes de outras ações no passado. Então é essa questão de ações contínuas, né? Esse tempo verbal é formado de acordo com a seguinte estrutura: verbo to have conjugado no simple past, passado simples, ou seja, had. Então a gente vai ter o had de novo. Mais verbo to be conjugado no past perfect, passado perfeito, ou seja, been mais o been mais o gerúndio do verbo principal. E aí a gente vai saber que a gente está no tempo passado perfeito contínuo. Então vai estar indicando uma coisa de uma coisa que aconteceu no passado e que continuou. Vamos ver alguma coisa aqui, ó. She had been loving studying there. Ela estava adorando estudar lá. Então, tá falando de um passado
que aconteceu e que em um local e que ela estava acontecendo, né? Ela estava adorando, estava. Esse estava aqui, ó, é a questão. Ela não adorou, ela estava adorando. She had been loving studying there. Had she been loving studying there? Interrogativo. Ela estava adorando estudar lá. Had, ao verbo auxiliar. Had. Passado simples do have. Had. She hadn't been loving studying there. Ela não estava adorando estudar lá. Então, isso aqui é uma negativa, né? She hadn't been loving, gerúndio, estúdio, que estava acontecendo, né? Acontecendo. Vamos pro tempo future perfect, futuro perfeito. Future perfect. Future perfect. O future perfect, ou futuro perfeito, expressa ações que estarão terminadas em um determinado tempo no futuro. Então são ações que estarão terminadas em um determinado tempo futuro. Sua formação segue a seguinte estrutura: verbo auxiliar to have, conjugado no simple future, futuro simples, ou seja, will have. A gente tem o will have, vou pegar, vou fazer. Will have, ele é o futuro simples. Futuro simples do have. Ok? Mais past participle, particípio passado do verbo principal. Mais past participle do verbo principal. Passado particípio. A wedge aqui, né? Wedge. Então vamos lá. I will have. They, eles, elas, will have, terão, ter, o verbo ter no passado, né? Will have, terão. Will com have torna o ter, ele faz o ter ficar terão. Então, eles terão loved going to the concert, amado ir ao show. Will they have loved going to the concert? Eles terão amado ir ao show? Will they have loved going to the concert? Aqui na interrogativa a diferença é que
esse verbo will, o futuro simples do verbo have, né, ele vai para frente, né? O elemento que descontrai para o futuro simples, o verbo have, vem para frente e a pessoa vem em seguida. Will they? Eles terão. Will they have? They, agora negativa. They want. Então a negativa se trata basicamente de modificar a afirmativa contraindo o verbo will para o want, para o passado simples negativo. Bom, acho que a gente chega no último tempo verbal agora, o futuro perfeito contínuo. Doze. Future perfect continuous. Future perfect continuous ou progressive, né? Progress. O futuro perfeito contínuo, também chamado de futuro perfeito progressivo, expressa a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo no futuro. Continuação de ações. Continuação de ações. Então são ações que a gente vai falar sobre ações que estão continuando, a continuação de ações que serão terminadas. Serão terminadas em determinado tempo no futuro. É formado pela seguinte estrutura: future perfect do auxiliar to be, ou seja, will have been. Legal. Will have been. Então, vocês estão vendo que existe uma certa combinatória aqui entre o been e esse have e esse will. Depois a gente tenta prestar atenção nisso, né? Ó. Então a gente vai usar o future perfect do auxiliar to be, ou seja, will have been mais radical do presente, radical do present participle, particípio presente do verbo principal acrescido de terminação ing. Mais radical do present participle do verbo principal acrescido de terminação ing. Mais radical do present participle do verbo principal acrescido da terminação ing. Mais ing.
terminação ink. Ai, cansa, né? Vamos lá. I, will, he, she, it, we, you, they. O que? Will, have, né? Então, o que é will have? Will have é o passado. Will have é o passado. É o futuro perfeito do auxiliar to be, ou seja, will have been. Né? Will have, ele é o verbo auxiliar to have conjugado no simple future. Então a gente tem o to have no simple future mais o been, que representa essa questão do perfeito auxiliar, futuro perfeito do auxiliar. Mas o radical present participle, participo presente do verbo principal acrescido da terminação. Vamos para os exemplos. He will have been loving. Então, o que a gente tem aqui? Ele estará amando. Will have been loving. Estará amando. Will have been loving. Estará amando. Ele will have been loving his wife for 30 years next year. Ele estará amando a esposa dele há 30 anos no ano que vem. A interrogativa dessa frase. Will he been loving his wife for 13 years next year? Aqui, ó. Will been loving his wife. Agora numa negativa. Ele want, né, o contrário da afirmativa, a negativa. Want. Have been loving his wife for 30 years next year. Ele não estará amando a esposa dele há 30 anos no ano que vem. Vai ser 29. Brincadeiras à parte. Percebem que se a gente pegar as estruturas, né? Vamos trabalhar um pouco aqui com as estruturas. A gente vai ter 4 diferentes, né? Pega aqui, ó. Estruturas. A gente tem, né, estruturas dos tempos verbais. Isso que é a chave para compreender, fazer essas cognições. A gente está falando de tempos verbais e a gente viu que a gente tem a afirmação, a negação, que são bem semelhantes. A gente só vai ter uma contração nesse elemento aqui, ó, que vai negar ele. E a gente tem também o questionamento, né? A interrogação, que vai fazer assim, ó. Você tem esse elemento aqui, ó, e aí vai puxar esse elemento para cá, ó, e vai pôr um ponto aqui. Vamos entender aqui, ó. O que aconteceu durante o aprendizado nosso desses tempos verbais? A gente viu simple present e viu que para montar o simple present, né?
Simple Present atua ocorrido no presente. Na língua portuguesa, esse tempo verbal corresponde ao presente do indicativo. É importante referir que nem sempre os tempos em inglês têm um correspondente em português. Tá, e aí vamos lá. She loves him. Ela o ama. Então, não tem nada demais para poder montar o simples, o presente simples. Agora, quando a gente vem pro presente contínuo ou presente progressivo, a gente vê que é aqui, ó, a estrutura desse tempo, ó, é o verbo auxiliar to be no simple present. Então você tem o verbo to be no simple present mais gerúndio, né? Verbo to be mais gerúndio. Do verbo principal. Gerúndio do P. E o verbo to be. Vamos lá, continuando. Esse aqui é o presente, né? Então a gente tem, ó, simples e o 2 simples também. Presente simples. Simple present e present continuous. Aqui no presente. Agora vamos ver o 3 aqui, ó. Simple past, né? Agora o 3 a gente já tem o passado. Passado. Passado simples, né? Passado simples. Nesse tempo verbal em inglês, as flexões dos verbos regulares terminam em D ou ED, enquanto os verbos regulares não possuem uma forma padrão. Então, a gente vai ter o 3 aqui, ó, termina em D. O simple past, né? Aqui no passado. Ele tem terminação em D ou ED. Para entender melhor, vamos lá. Loved, I loved. E agora o passado contínuo ou progressivo, a gente vai ter o verbo auxiliar to be no simple past, no passado simples. Então aqui a gente já tem, em vez do verbo auxiliar estar no to be, no simple to be, a gente vai estar no simple past. E esse simple past vai ser o was, were. Aqui vai ser o was, were. Estava amando. Estou, estava, mais o gerúndio do verbo principal. Então no futuro, então se a gente estava aqui, ó, no presente, no past e agora no futuro, né? Um pouquinho futuro. O futuro simples, obviamente, vai ser o 5, né? Futuro simples a gente vai ter a estrutura auxiliar modal will mais infinitivo do verbo principal sem o to. Então a gente vai ter aqui, ó, will mais infinitivo do verbo principal sem o to. Will. Então, mais o infinitivo do verbo principal. E aqui, ó, mais infinitivo. E agora no futuro contínuo progressivo,
A gente tem o simple futuro do verbo to be, will be. A gente vai ter o will be mais o gerúndio. Então esse will be aqui, ó, é o futuro contínuo, né? O futuro progressivo. Beleza. Agora, nessa parte aqui dessa visão, começa a entrar o present, o past e o future, só que na perfeição, né? Present perfect. Então vou pôr aqui, ó. Perf. E aí vamos ver. Verbo auxiliar to have conjugado no simple present. Ou seja, has e have. Então o que a gente tem aqui, ó? Past perfect. A gente tem o has ou have no simple present, mais mais o past participle no passado do verbo principal, mais o ed, has mais o ed. Esse é o past perfeito, presente perfeito, que vai agora presente perfeito contínuo progressivo. E aí sucessivamente, ó. Presente perfeito. Esse aqui é o 1 e o 2. Presente perfeito progressivo. Verbo to be, have conjugado no simple present simples, ou seja, have ou has. Você vai ter o have ou has. Has. Have ou has. Has ou have ou has. Mais verbo to be conjugado no presente perfeito, né? Presente perfeito, mais o gerúndio. Have been loving. Você vai ter o have been loving. Presente perfeito e presente perfeito contínuo. E aí, a segunda parte, que é o presente perfeito. Agora, passado perfeito e futuro perfeito. Mesma coisa, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ter as mesmas questões ou bastante semelhantes. Quer ver? Passado perfeito simples. Had love. Passado perfeito simples. Had. Had mais ed. Agora passado perfeito contínuo. A gente vai ter o had been e o gerúndio, né? Had been mais gerúndio. Agora o futuro. Futuro a gente vai ter will have mais AD
ver. E aqui a gente vai ter will have been mais ing, né? Will have been mais o ing. Então, pegando por esses links aqui, a gente começa a fazer uma associação e colar mais na nossa credencial de saber, até que a gente nos convença de saber e consolide esse arco reflexo no sentido da prática, né? Para manobrar essas ecossignificações orais, visuais e vice-versa que nos desinformam tensões, né, para processar. E essas estruturas são bastante importantes para essa fase, para esse condicionamento de prática desse conteúdo. Bom, eu estou bem cansado, né? Não sei se vocês perceberam, mas valeu demais. Eu vou ficando por aqui. Com certeza a gente aprendeu bastante coisa hoje, né? Melhorou a nossa placa organológica de desconter esses créditos, né? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e fui!